Boa noite. Meu nome é Andréa Campagnolo, eu sou otorrinolaringologista e pesquisadora da UERJ, e hoje é a quarta-feira internacional da Semana da Voz. Nós temos um convidado internacional muito especial. Especial porque ele é um grande estudioso da voz. É o professor Michael Benninger. Ele é professor e chairman do Departamento de Otorrinolaringologia e Cabeça e Pescoço da Cleveland Clinic. Ele tem vários títulos, vários artigos e livros publicados sobre voz. Precisaria até uma live para falar sobre todo o currículo dele. Ele vai falar para nós sobre os cuidados da voz cantada. Nós temos aqui também a presença da doutora Natasha Braga. Ela é coordenadora do Serviço de Laringologia do Hospital Universitário da Universidade da Bahia, e o doutor André Duprá, que é professor assistente da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A doutora Natasha vai coordenar a discussão dessa live. Agora que todos foram apresentados, nós vamos dar início à aula do Dr. Michael Benninger. Hello, Mike. Olá, Mike. Oi, Andréia. Boa noite. Muito obrigado pela apresentação e boa noite a todos aí no Brasil. Espero que vocês desfrutem da apresentação. Eu vou fazer um panorama meio geral aí, desde a avaliação do cantor, né, da voz do cantor profissional. Eu vou falar um pouco depressa, porque eu tenho muito slide, não muito porque eu queira passar material demais para vocês, mas eu quero dar uma visão geral bem ampla desse tópico, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Então, essa aqui é a Cleveland Clinic. Se vocês observarem essa parte aqui da frente, aqui, tudo isso aqui é a Cleveland Clinic, aqui é a cidade de Cleveland, que é como se fosse aqui, nós temos o Lake Erie, o Lago Erie, parece um oceano, né? O corredor da fama, a sala da fama do rock and roll, lá é um dos melhores museus do país, é fantástico. Esse aqui é o edifício Crowell, o meu escritório fica aqui no quarto andar desse lado, aqui está o edifício do pessoal da oftalmologia. Nós temos também uma filial na Flórida, temos 4 hospitais na Flórida agora, estamos expandindo mais. Temos também um centro de neurociências grande, agora em Las Vegas, com essa arquitetura bastante diferente. Não sei se vocês conhecem esse arquiteto, vocês conhecem? É o mesmo cara que fez o Guggenheim, sabe? O Museu Guggenheim. E é o nosso centro lá em Front Cary, que fica lá em Las Vegas. Nós temos também um centro de ortopedia e saúde executiva em Toronto, no Canadá, que é a Cleveland Clinic, lá em Abu Dhabi, os Emirados Árabes. É um hospital completamente administrado pela Cleveland Clinic, 2,5 bilhões de dólares, e aqui é a nossa clínica mais nova, estamos terminando a construção de uma instalação lá em Londres, também da Cleveland Clinic, do outro lado da rua. Os nossos vizinhos são um pouco barulhentos, é o Buckingham Palace, sabe? Bom, e aqui também a gente tem gente do mundo todo, aqui é uma equipe de transporte, nós temos vários aviões, helicópteros, a gente traz paciente do mundo todo, sabe? E todos essas nossas unidades têm CTI lá dentro, unidade de CTI voadora, né? Muito bem, então vamos falar um pouco agora, gente, sobre a voz profissional, né? Ou a voz do cantor, né? Olha, o show tem que continuar, né? É uma das coisas que nós temos que pensar sempre. Então, uma das primeiras coisas sempre que a gente vê, né, o paciente, é pensar se essa seria uma oportunidade para garantir que o show continue. Eu vou começar com isso aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Bom, e se você não tivesse voz? Você não pudesse falar, não pudesse cantar, não pudesse gritar ou fazer algum ruído. A voz é a expressão da mente humana, sabe? É o nosso meio de falar para as pessoas o que a gente quer, aonde nós estivemos, o que nós vamos fazer. It may reveal aspects of health, pode revelar aspectos da saúde, da emoção, né, do próprio humor. Se a gente se perder, a gente grita pedindo ajuda. Se a gente tem fome, a gente fala, né, faz
barulhos finos, barulhos, ruídos, né, mostrando que estamos com fome. Esse é o poder da fala, né, de se expressar, de falar, né? Então, esse é um novo dia. A história do mundo é toda expressa através da voz humana. A produção do som e da fala é o que nos levou a uma civilização avançada, né? Desde o Cro-Magnon até hoje. E tem uma música tocando de fundo com alguém cantando, obviamente. Olha, precisa haver um contato entre as pregas vocais. Aqui, como quando você bate a mão em palmas, eu posso movimentar as mãos assim, você não ouve nada, mas se eu encostar uma na outra, se eu bater, você escuta, né? Todo o sistema muscular esquelético participam da produção da voz. A voz é uma coisa muito flexível, e para ser flexível, ela tem que ser solta, né? É semelhante, por exemplo, a um dançarino que faz um aquecimento ou que faz aí um alongamento antes de correr ou de dançar. Aqueles que têm fraqueza muscular ou algum déficit neurológico, a flexibilidade é muito importante, mas o que mais que é importante? Quando a gente pensa sobre a voz, principalmente, a gente pensa em quão próximo a voz reflete a emoção, a gente pensa em bebê chorando. A voz consegue revelar o nosso interior, sabe? Que é singular de cada um de nós. Então, isso foi um vídeo que nós fizemos para a Discovery Channel alguns anos atrás, né? Quando o pessoal ainda assistia televisão, né, no canal fechado, tivemos vários cientistas que participaram, Alice Webb, e também uma técnica que foi desenvolvida para ajudar a tratar a doença de Parkinson. Mas o que que significa? O que que a gente está falando aqui? Na verdade, qualquer pessoa que usa a sua voz de forma profissional. E a gente pensa em cantor logo de cara, nem atores, etc. Mas, gente, oradores públicos, políticos, religiosos, né, muita gente. Agora, a boa notícia é que todas essas pessoas, o fator que resulta em lesão é aquele que faz com que eles queiram voltar ao desempenho, né? Agora, o problema é quando não tem treinamento formal. Nem todos os profissionais da voz têm um conhecimento sobre lesão e prevenção, e a lesão geralmente ocorre nos momentos mais inoportunos, antes daquela grande apresentação, né? Que a pessoa está se esforçando tanto, treinando tanto para chegar lá, e é aí que a gente entra. Então, falei um pouquinho sobre a produção da vocal, vocês todos sabem isso muito bem, mas é bom a gente colocar a coisa numa perspectiva que o cantor ou vocalista funciona assim, é como se fosse um instrumento vocal. Você tem uma coisa que ativa o som, que são os pulmões, né? Tem uma coisa que vibra, como ali as cordas de um violão, que são as cordas vocais, e o ressoador, que é o trato respiratório superior e inferior. Eu não vou falar muito sobre isso, não. Isso é mais importante para o pessoal que trabalha com a parte fisiológica. Agora, também é importante a interação do laringe, o sistema psiconeurológico, músculo esquelético, diafragma, abdômen, tudo isso tem papel na produção da voz. Nós temos mais ou menos 400 músculos no corpo e todos eles, de uma forma ou outra, ajudam a produzir a voz. Como nesse cara aqui, ó, dando um soco ali, se ele conseguir se concentrar nisso e produzir uma voz, ele consegue tornar o corpo dele muito mais forte, né? Então, realmente, nós aplicamos tudo isso na laringe, com 22 músculos internos e externos laríngeos, mas aqueles que a gente mais pensa é o músculo vocal, né, que na pessoa menos puxa as cordas vocais ou encurta as cordas vocais. Agora, há também evidência de que pessoal que canta música gospel quase não usa o tiroaritenoide, o músculo vocal, para a produção da voz, sabe? E, ao mesmo tempo, o cricotireoide alonga as pregas vocais e tensiona e eleva, então, o som fica mais agudo, né? E tem a função do adutor e do abdutor. Então, se você está respirando, você estica a prega vocal, você tem uma via aérea maior. Então, o cricotireoide pode ativar durante a abdução, sim, sabe? Os cantores clássicos usam muito o cricotireoide para produzir aquele som. E é o equilíbrio desses dois que produz, então, a beleza do som. Todo mundo conhece o Porano, o Irano, né, que desenvolveu aqui essa teoria relacionada à musculatura das pregas vocais muito bem estabelecida, a superfície epitelial. Vocês estão vendo, gente, a setinha do meu apontador? Vocês estão vendo a setinha do apontador?
Sim, muito bem. Então, e abaixo disso nós temos a lâmina própria e o músculo vocal. E por que que isso é importante? Olha, é importante parcialmente porque lesão tende a acontecer mais superficialmente nos cantores. Aqui é um trabalho do Flipper, e se você, na verdade, observar aqui a imagem do homem à esquerda, entre o epitélio e a camada profunda da lâmina própria, só tem 0,14 milímetro, ou seja, é um espaço muito diminuto. Então, é importante, principalmente quando a gente fala sobre cirurgia de prega vocal. Agora, a forma com a qual as pregas vocais contact surface and an upper contact surface. And if we look at most injury in vocalists actually occur on this lower contact surface and not on the upper contact surface. And that's also important from the surgical management. I think we all know the myoelastic aerodynamic theory of phonation, which where we bring the vocal folds together, we increase our subglottic pressure. Contrária, aumenta a pressão subglótica, abre as pregas vocais de baixo para cima, e quando faz isso, abre de baixo para cima, o ar é liberado, e aí o efeito de Bernoulli traz as pregas vocais de volta ao lugar. E é por isso que os músculos contraem 12 a 15 vezes por segundo, e ao mesmo tempo a gente consegue vibrar 1024 ou mais ciclos por segundo de prega vocal. Agora, como é que a gente avalia o cantor? A anamnese, né? Porque 90% das vezes nós vamos ter uma boa impressão de qual é o problema baseado na história do paciente, né? Na anamnese. Aí fazemos a avaliação subjetiva da qualidade da voz. Você tem que ter um bom ouvido. Você tem que começar a ouvir as pessoas, ouvir a voz das pessoas. E eu recomendo que você se torne familiarizado com diferentes estilos musicais, porque você vai encontrar pessoas de diferentes estilos musicais, tá certo? A estroboscopia, vídeo de alta velocidade, instrumentos de desfecho, como o VHI, o Voice Handicap Index, o Singer Voice Handicap Index. Eu participei do desenvolvimento do SVHI, análise de fluxo de ar, MPT, e podemos fazer também avaliação objetiva da voz. Eu vou mostrar para vocês mais tarde que nós temos um estúdio de gravação na nossa clínica, então muitas vezes o cantor vai lá e canta, e a gente pede que ele volte e depois a gente reavalia o cantor no nosso estúdio. A alta velocidade é muito interessante, aqui da esquerda estamos vendo uma prega vocal normal, aqui em alta velocidade vemos toda a vibração. Do lado direito, a gente vê a assimetria da vibração das pregas vocais, e que realmente a gente não via na estroboscopia dessa pessoa, e isso foi muito valioso para esse paciente. Então, o que que afeta o pitch? Para aumentar, a gente aumenta o pitch reduzindo a massa transversal. Dessa forma, uma laringe menor na mulher ou na criança aumenta a tensão da prega vocal, aumenta a pressão subglótica. Reduzimos o pitch aumentando a massa transversal da laringe. O homem, nós temos... Esse aqui é um trabalho que nós fizemos em 2002, quando nós medimos o comprimento da prega vocal em diferentes pitches, podemos, à medida que nós elevamos o pitch, a gente alonga as pregas vocais. Agora, outra coisa que a gente deve se lembrar é que há muita sobreposição nos estilos de canto. Vocês estão vendo aqui, você observar aqui no mais baixo, né, no baixo, vai 350, 400 ciclos por segundo, e o soprano, aqui o mezzo-soprano, pode chegar bem abaixo disso. Então, é muito importante perceber que a voz tem uma faixa, tem uma amplitude. Muitas vezes, o que a gente encontra é que as pessoas ficam presas numa faixa que não é para ela. Então, Caruso falou uma vez que Deus deve ter amado muito os sopranos, os mezzo-sopranos e os barítonos, porque ele fez muitos mezzo-sopranos e barítonos. E a gente vê todo mundo quer ser soprano, né? E todo mundo quer ser tenor, né? O tenor lírico, e muitos deles nunca vão conseguir fazer isso. Então, uma das primeiras coisas que eu faço, se a pessoa não tem nenhum treinamento formal, eu peço que alguém, algum especialista do canto, avalie aquele cantor, né? Lembrem-se do trato vocal supraglótico, é importantíssimo. Realmente é assim que a ressonância acontece, no nível do trato vocal. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, numa forma clínica. Então, esse aqui foi parte daquele programa que nós produzimos no Discovery Channel. Então, ouçam isso com cuidado. Se você ouvir o som da nossa laringe sem o restante do trato vocal, o som não seria muito aquele que nós estamos acostumados. So if anybody's from
Bom, não sei se o pessoal conhece o filme, né, O Vento Levou. Não parece muito bom daquele jeito, mas é isso que as nossas pregas vocais fazem. Eles só fazem esse barulho de buzz, bzz, né? É como pegar uma corda de piano sem o piano. Você bate nela, que cria aquele som vibratório apenas. Tudo mais depende da cadeia de ressonância. E criticamente no cantor tem todo um conceito de formação da voz. Eu não vou entrar em muito detalhe do que isso significa, das formantes, porque é muito intenso do ponto de vista científico, mas à medida que o som passa pela cavidade ressonante, há um perfil, uma alteração de espectro que permite, então, um som muito específico e reforça aí partes bem específicas da vibração das pregas vocais. E esses pontos de energia são os formantes. Os cantores sabem como é que isso é. Então, aqui nós temos as formantes de um cantor. Então, de 2.400 ciclos do baixo para 3.200 para o soprano. Eles não conseguem produzir 3.200 ciclos por segundo com a laringe. O que acontece é que isso está sendo produzido na parte posterior da faringe, através da ressonância que acontece na porção posterior da faringe. Então, problemas faríngeos são muito importantes para o cantor. Problemas nasais são muito importantes para o cantor também. A gente realmente tem que tomar muito cuidado em fazer aí cirurgia nasal, de amígdalas ou de faringe no cantor, a menos que ele realmente precise. Ouça isso aqui, ó. Okay, we were on Então, safari. isso realmente foi num safari e eu estava a 35 metros de distância desse leão. Não é muito alto, não, mas esse som naquele ambiente, por causa da qualidade de ressonância aí da faringe do leão, o som pode ser ouvido até 5 quilômetros de distância em qualquer direção. Então, muito depende aí da ressonância da área. E muito disso é difícil para um cantor não treinado conseguir controlar e aumentar o volume. E realmente eles precisam aumentar a sua frequência fundamental. Por isso que o treinamento é muito importante. E os pulmões, gente? Olha, os pulmões são, obviamente, você não pode produzir som sem pulmão, mas há muita evidência hoje de que em cantores realmente bons, a capacidade vital pulmonar é muito importante. Então, a diferença entre um cantor treinado e aquele não treinado é o aumento na eficiência respiratória. A diferença entre um bom cantor e um excelente cantor não é só eficiência pulmonar, não. Em alguns casos também é capacidade pulmonar total. O Luciano Pavarotti tinha a maior capacidade pulmonar de qualquer cantor que o Engotitsu já mediu, sabe? E isso, talvez seja por isso que ele tinha uma voz tão incrível. Nós também temos que nos lembrar que as pregas vocais são importantes para várias coisas. Então, quando as pessoas estão dançando, as pregas vocais estão se reunindo, se encontrando várias vezes, mesmo quando não estão cantando. Aqui, esse é um cara fascinante. Esse aqui foi o nosso grupo lá de Abu Dhabi que fez essa pesquisa. Essa pessoa aqui naquela época era o campeão mundial de mergulho livre, mergulho profundo livre. Ele estava usando a laringe como válvula e ele estava aspirando o ar para expandir seu pulmão, de maneira que ele teria, então, uma expansão máxima do pulmão. E ele conseguia expirar durante 30 ou 40 segundos, sabe? Com uma expiração completa, porque ele conseguia colocar tanto ar no seu pulmão. Então, as pregas vocais também funcionam como um tipo de válvula aérea. Os cantores têm que pensar sobre essa ressonância como se fosse aí uma máquina registradora, uma voz mais profunda, né? E um pitch mais leve que vem da faringe, dos seios da face, etc. Mas é muito difícil medir isso. Isso é uma coisa que eles sentem. Você sente esse registro, você sente essa ressonância nessas partes do corpo. A gente vê aqui diferentes ressonâncias. Com a minha voz, eu consigo fazer o que eu quiser. Então, a gente consegue ver essa diferença de ressonância. Agora, vamos ver a diferença em ressonância vendo 4 cordas vocais ao mesmo tempo.
It's great, isn't it? This is Ficou on. bonito, né? É verdade, isso aqui está no YouTube, vocês podem baixar isso no YouTube, viu, gente? Agora, a gente não consegue saber muita diferença quando a gente vê essas laringes, em termos de quem seria o baixo, quem seria o tenor, quem seria o barítono, não é? Entretanto, é claro de que isso está acontecendo em toda essa cavidade de ressonância. Agora, olha esse aqui, pessoal. A gente olha os movimentos que acontecem na faringe, a língua, olha o palato. Esse aqui é uma ressonância funcional. Great, isn't it? Foi impressionante, né, gente? Não sei se vocês se lembram, a voz, gente, não é só aquilo que a gente ouve, não, é aquilo que a gente espera ouvir também. Então, o Darth Vader, se ele não tivesse aquela voz, seria péssimo, né? O R2-D2, né, a mesma coisa. Então, ou seja, quando a gente pensa na qualidade, a gente vê aquele equilíbrio adequado oral e nasal, a altura apropriada, a frequência apropriada para a idade, tamanho, gênero, né? Se eu falasse com a voz muito fina, seria estranho, né? As inflexões adequadas, né? De falar de forma muito monótona, seria muito monótono para vocês. E também tem que ser consistente com alterações culturais e nos dialetos, que é diferente para cada grupo. Eu vou tocar aqui diferentes vozes para vocês. Ambas essas vozes claramente são sopranos. Mas esse é uma das maiores cantoras de ópera, eu conheço já há muitos anos, mas esse é o curso, olha aqui, uma ópera clássica europeia. Very twangy. Então, percebam que não é típico aquele que a gente ouve na ópera europeia, perdão, essa é uma ópera de Pequim, tá? E aqui, um dos famosos cantores de ópera de todos os tempos, uma das famosas cantoras de ópera de todos os tempos, a Maria Callas. Percebam a voz já mais europeia. Essa mulher aqui é da China, é com certeza a melhor cantora de ópera mais famosa do mundo. Tem mais de 2 bilhões de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas que conhecem ela, são chinesas, né? Então é muito importante colocar isso em perspectiva quando a gente trata a pessoa. Cada uma dessas vozes são diferentes, o estilo de música é diferente. E realmente nós precisamos não apenas entender o que a voz deles conseguem fazer, mas o que eles precisam fazer com suas vozes para serem os artistas que são. E lembre-se, esses são verdadeiros atletas vocais. Eu vou passar mais rápido aqui para vocês, mas olha só. Okay, now she's now going to do. Agora ela vai fazer 5 minutos aí de toque pesado. Eu vou parar em alguns pontos aqui. Cinco minutos sapatilhando ali. Lembre-se que todo mundo está com ela ali, também está sapateando igual ela. Five minutes. 5 minutos disso aí, gente. So they still have to sing. Então, eles têm que cantar também. Imagina, acabaram de dançar por 5 minutos, você tem que cantar. Ela está lá se recuperando ainda, olha só. And this is why. É por isso aqui, ó.
Can you imagine doing that after 5 Imagina, minutes? gente, fazer isso depois de 5 minutos. Então, ela pegou um tempinho para se recuperar, para fazer essa nota altíssima aí no final, né? Ela precisou se recuperar. Mas isso aqui, gente, esse pessoal que dança e canta, na verdade, eles acabam tendo que se esforçar muito mais do que aquele que só canta, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é que o nosso vocabulário é diferente, sabe? As coisas que a gente fala, às vezes, incomoda o cantor. A gente nunca fala que eles têm nódulos, fala que eles têm nódulos ou qualquer. Não, e da mesma forma, se você for tratar o cantor, você tem que conseguir falar nos termos deles, no vocabulário deles. O que é um crescendo, um diminuendo? Falar, eu estou tendo um problema com o meu passado. Você tem que entender esse vocabulário da música para que eles possam te respeitar e que você possa avaliar todas essas partes da voz dele ou dela e fazer a determinação. Principal queixa pode ser várias coisas e muitas vezes a principal queixa a gente já tem uma boa ideia de qual é o problema só da pessoa falar. Se tiver um pouco rouco, pode ser laringite, refluxo, edema, fadiga, geralmente excesso de uso. Aquela voz só prosa, geralmente é uma coisa mais dramática, um edema, hemorragia vocal, né? Necessidade de um aquecimento mais prolongado, pode ser refluxo, abuso vocal, né? Então, a ideia é que se você prestar atenção ao que o paciente está te falando, frequentemente você já tem uma ideia boa do que você vai ver no exame. E se você não vê nada, você tem pelo menos uma ideia daquilo que você vai tratar. As três coisas que a gente vê com mais frequência são excesso de uso, mau uso e abuso da voz. O excesso de uso é o uso em excesso, claro. O mau uso é usar sem treinamento, sem aprender a usar a voz com bom treinamento. E abuso é quando a pessoa está gritando, fumando e todas essas coisas que atrapalham. Então, as causas de excesso de uso, principalmente nos cantores, são o tempo e a duração do treino, quanto tempo eles estão treinando, principalmente as pessoas que estão entrando num novo papel, tendem a exagerar no treino, eles acham que se treinarem muito, 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 vão ficar cada vez melhor, e na verdade o que eles estão fazendo é causando uma lesão. Então eles têm que praticar, não mais, mas eles têm que praticar de forma mais inteligente, né? Um excesso de apresentações, né? O teatro musical é um exemplo clássico, eles têm que fazer apresentação terça, quarta, quinta, 2 sábado, 2 domingo, descansam na segunda e volta terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou seja, também pessoa que dá aula, que leciona, atividades não relacionadas à apresentação, o ambiente daquela apresentação, na verdade a pessoa está usando a voz o tempo todo com a família, com os amigos, etc., né? E depois tem que apresentar à noite. O abuso tem a ver com gritar, ficar limpando a garganta o tempo todo, fumando, falando com um som muito alto por trás, né? Cantar ou falar sob tensão. Há muitos ambientes que o cantor tem que tomar muito cuidado, sabe? Não, e é isso aqui, ó, isso aqui é importante. Então, muitos desses cantores são muito bem treinados em termos do uso da sua voz, mas não são bem treinados em relação à sua voz de fala, e sim para cantar. Eles não usam amplificação quando falam, eles têm esse treinamento especializado para cantar, mas não sabem usar a voz para falar ao mesmo tempo. Então, a amplificação de som no telefone, no avião, é muito pior. Você está falando no ambiente ruidoso, ambiente muito seco. Eu falo, olha, não fala quando você não precisa, entendeu? Hidrata bem e não beber álcool, isso é muito importante. E as coisas que nós vemos em relação a cantar, essas são perguntas que eu faço, sabe? O que você faz de aquecimento? Como é que você trabalha quando tem alguma lesão? Qual é o seu ambiente de prática, de treinamento, né, de ensaio? Eles têm treinamento adequado para um certo papel. Então, se você tem que, talvez, às vezes, conversar até com o professor do cantor. O professor que ensina uma técnica, mas muitos ensinam um papel, sabe? Tem uma certa forma de cantar alguma coisa específica, tem uma expectativa de como vai ser a apresentação daquele cantor, e precisa de ambas as coisas. Pode até ser o mesmo professor, mas precisa a mesma coisa, a apresentação, né, da pessoa do canto. Às vezes, no abuso, as pessoas falam, eu consigo ver uma quebra no meu pitch. Quando eu examino o paciente com estroboscopia, eu tenho o paciente lá, eu peço que ele faz um exame estroboscópico convencional e peço que a pessoa tente
fazer o som daquela que tem mais dificuldade. Eu começo com um pitch bem baixo e passo o paciente por uma série de escalas musicais, sabe? Uma série de escalas sonoras, e peço que o paciente mantenha aquilo por um certo tempo, para eu ver a movimentação no I, aí eu vou no I mais alto lá em cima, para ver se o paciente começa a ter uma quebra em diferentes porções do pitch, falando o I, né? Muita coisa no ambiente afeta nossas vozes, umidade, ressecamento, poeira, pó, ambiente de construção, o tabagismo secundário. Esperamos que não haja tabagismo primário, mas o grande problema hoje nos Estados Unidos, com a legalização da maconha em vários estados, estão vendo muita gente aí com irritação laríngea induzida por maconha, a poluição, viagem, vários irritantes vocais. O tabagismo, número 1, né, gente? Se você é cantor, você não pode fumar, não tem jeito. Eu tive um cantor de rap muito famoso que veio para mim quando ele era muito jovem, ele estava fumando, ele fumava um maço de cigarro por dia e bebia 1/5 de uma garrafa de vodka por dia, gente. Imagina. E eu, o Tom Hicks, que era o fonoterapeuta com ele, a gente chegou para ele e falamos de cara, olha, você não vai sobreviver assim, não. Agora, ele já ganhou 7 Grammys, sabe? Então, o cara agora é uma super estrela, mas ele mudou todo o estilo de vida dele para poder chegar onde ele chegou. Não esqueçam da tensão muscular também, gente, tem um papel importantíssimo. Se você vê aqui na borda da língua, você vê essas marcas, você pode ter certeza que tem muita tensão aqui no pescoço, na boca, e também disfunção de ATM, que é um problema muito grande para muita gente, fica apertando os dentes, que aperta todos os músculos aqui do rosto, eleva a laringe e não permite uma flexibilidade da laringe, em subir e descer no pescoço, e também estreita o espaço tireoide, que muitas das pessoas da oratória vão ouvir na plateia. O que eles fazem é a liberação tireoide, né? Puxar para baixo, relaxar, né? Quando precisam tratar esses pacientes. E disfunção endócrina, eu acho muito importante tomar cuidado quando começa a tomar pílula anticoncepcional, antes de uma grande apresentação. Você tem que começar a usar antes da apresentação, bem antes, porque pode causar alterações sutis na voz e também síndrome pré-menstrual. Infelizmente, as mulheres têm que lidar com tudo, né, durante o problema da menstruação. Olha, os homens não entendem isso, não, mas quando você vê a paciente que chega, muitas delas têm redução na eficiência, perda aí da faixa superior, cefaleia e muita coisa que acontece na síndrome pré-menstrual. E olha, de vez em quando vem uma mulher no meu consultório que eu vejo aumento na vascularidade da prega vocal, né? E eu falo para ela, olha, você vai estar chegando a menstruação? Ela fala, sim, está chegando, como é que você sabe? Então, algumas mulheres têm esse aumento na vascularidade na região glótica durante a menstruação. Infecção do trato respiratório superior, de longe, a principal razão pela qual os cantores nos procuram, né? Eles têm uma tosse, alteração na voz, tentam compensar de alguma forma ou de outra, e realmente é muito importante a gente tentar entender qual é o tamanho do impacto disso na apresentação desse profissional. Coisa que eu faço é evitar excesso de tosse, eu ficar limpando a garganta o tempo todo, né, em vez de raspar a voz, aumentar a hidratação, mucolítico, aumentar a umidificação, né, amplificação, antibiótico, eu tento não usar antibiótico, a menos que seja realmente um caso clássico de sinusite, rinocinusite aguda, com critério de 10 dias, que algumas vezes o antibiótico pode piorar a situação do cantor, né? Amoxicilina e clavulanato causam diarreia em algumas pessoas, e não é muito bom se você vai fazer uma apresentação, vai ter que dançar no palco, etc., não é? Eu evito também antistamínicos de primeira geração, posso usar Golden Seal, Equinácea, pode ajudar, sabe? Corticosteroide, daqui a pouco eu vou falar sobre corticosteroide, mas uma coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é se a gente vai usar corticosteroide ou não nesse paciente, e quando a gente tem que cancelar a apresentação. Sintomas muito graves, febre, aí com certeza a pessoa não deve fazer a apresentação, principalmente se estiver contagioso, né? Quando a gente tem um paciente com laringite, uma das coisas que a gente tem que fazer é tentar distinguir entre a laringite aguda e a crônica. A laringite em si não é necessariamente contraindicação para cantar. Na verdade, tem gente que vai ter uma voz até mais diferente e uma voz de canto muito boa para cantar, né? Então, muito disso tem a ver com como a gente avalia o paciente no consultório.
Sistema músculo-esquelético. Muita gente me procura e fala, olha, eu tenho que passar por uma cirurgia abdominal da perna, e o que que eu faço? Eu tenho que fazer uma apresentação? Eu falo, olha, se a pessoa não consegue controlar o sistema músculo-esquelético, provavelmente deve adiar a apresentação. Para a cirurgia abdominal, a pessoa tem que ser capaz de fazer 10 abdominais, por exemplo, para depois fazer uma apresentação. Ou para cirurgia na perna, se a pessoa consegue sentar durante a apresentação, tudo bem, mas se tiver que ficar de pé, a pessoa tem que ser capaz de ficar de pé por muito tempo para poder fazer a apresentação. Dieta, perda de peso. Gente, essa aqui talvez seja o maior problema que eu vejo nos artistas hoje, sabe? É uma dieta ruim, alimentação inadequada, sabe? Realmente é uma questão mais holística, a gente tem que ver isso de forma holística, como um todo, né? Uma dieta bem equilibrada de carboidratos, gorduras, proteínas, suplementos dietéticos com cuidado, dieta com baixo teor de ácido. Muitos dos nossos artistas têm problema com alguma coisa específica, cafeína, comida, alimento muito temperado, né? Produtos lácteos, às vezes são muito ruins para algumas pessoas logo antes da apresentação, porque deixa a saliva mais grossa. Então, tudo isso são coisas que eu converso com o paciente antes da apresentação, né? Refluxo, gente. Olha, para algumas pessoas, refluxo, na verdade, é tudo, né? Até encontrei essa foto desse molho muito, muito apimentado. É da Carolina do Sul, lá no Luciana Sama, chama lava laringe. Imagina o nome desse molho, lava laringe. Olha, mas realmente, gente, a gente tem que observar, ter uma forma de controlar o refluxo na dieta, só usar a medicação quando necessário, né? Esses pacientes, cantores, têm aquele problema de sinusite, começa a raspar a garganta. Olha, geralmente é refluxo, 90% das vezes é alergia ou refluxo, tá? Esse aqui é um livro que eu peguei em 1892, da Alemanha, um atlas colorido da laringe. Olha essa imagem aqui, ó, esse espessamento aqui no espaço anterotenoide, provavelmente é refluxo. Então, eu começo sempre com dieta, perda de peso, elevar a cabeceira da mesa, dieta com baixo teor de ácido, né? Talvez usar um antiácido, e aí eu passo para outras medicações. Então, tudo isso aqui, gente, tem um papel muito importante para tentar reduzir o refluxo, e, na maior parte dos casos, a gente consegue controlar muito bem, só mudando o estilo de vida. Uma grande coisa para esses artistas é que eles gostam de comer antes de jantar, porque eles cantam e fazem apresentação à noite. Aí come uma massa gigantesca e duas taças de vinho. Né? Olha, tem que tomar cuidado com isso, né? Uma coisa, gente, vocês sabem que vinho branco tem muito mais acidez que o vinho tinto, né? Na verdade, todos os álcools, né, a bebida alcoólica, vinho branco é o que tem mais quantidade de ácido. Então, ele tem que cortar o vinho branco mesmo. A melhor coisa a beber é vodka com um pouquinho de pepino ali, uma tira de pepino, porque o pepino, ele absorve a acidez. Então, se for beber, é vodka com pepino, tá? E claro, nós temos a medicação que a gente usa, que varia dependendo da pessoa como que nós vamos utilizar. Bom, e hemorragia de prega vocal? Acontece, não é? E realmente é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Não é absolutamente tão ruim quanto a gente pensava, né? Já foi publicado um trabalho com várias pessoas com hemorragia de corda vocal, e a maior parte deles tiveram um desfecho muito bom, sabe? Geralmente associado à infecção de trato respiratório superior. A gente tem que garantir que a pessoa não esteja usando aspirina, nem anti-inflamatório não esteroide. Agora, isso aqui, na verdade, é o meu filho, essa imagem. Ele teve uma hemorragia de corda vocal jogando futebol americano, e a voz dele estava muito, muito rouca. Eu pedi para ele ficar sem falar durante um certo tempo. Na maior parte dos casos, quando há uma hemorragia aguda como essa aqui, a pessoa não pode cantar. A pessoa tem que ficar parada um tempo para evitar a progressão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por quê. Então, aqui, gente, vocês estão vendo uma cantora de ópera metropolitana 2 semanas antes da abertura. Na verdade, ele me procurou, tinha hemorragia, usei corticosteroide nesse paciente, que é questionável, né, e repouso vocal. E ele voltou, e 4 dias antes da apresentação ele já estava pronto para voltar ao palco. Então, repouso fez uma grande diferença. Agora, o que acontece se a pessoa não fizer? Aqui um pólipo hemorrágico, não é? Se a pessoa não fizer repouso, não tratar, se a gente deixar, a hemorragia vai acabar virando isso aqui. Eu tive uma pessoa que eu tive que drenar um hematoma progressivo na laringe, tá? Então, esse aqui é um daqueles casos que provavelmente a pessoa deve cancelar a apresentação se tiver uma situação como essa, tá certo? Outra coisa que a gente tem que lembrar é a confidencialidade. Todo mundo quer saber o que está acontecendo com o cantor XYZ. As fotos que eu mostrei para vocês estão na minha página
parede. Eu não posso falar se eu já tratei alguém, né? Então, depois, quando eu vou mostrar para vocês a clínica, olha, mas eu posso falar que essas pessoas, esses pacientes, me deram fotos deles, esses famosos. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que isso é informação do paciente, não é informação do agente, não é do teatro, não é da gravadora. Se a pessoa falar para você que essa informação não é para ser passada para ninguém, você não passa. Eu tenho um cantor famoso que veio, estava filmando um documentário no meu consultório, e não me perguntaram se eu queria participar do documentário, não. E eu falei para eles, olha, você não pode me filmar a menos que eu dê aprovação para vocês me colocarem no documentário. Alergia é muito importante, gente, como eu falei para vocês, o que eu faço é, quando eu não tenho certeza da alergia, eu faço um teste imunológico de alergia, IgE específica, e aí eu tomo decisão com relação ao tratamento da alergia baseado nisso. Mas pode ser muito ruim para a pessoa que tem alergia a muitas coisas, né? Idade, faixa etária, criancinhas, gente. Olha, essas criancinhas aqui, síndrome de N, fazer com que todas essas crianças tenham um desempenho espetacular, principalmente nessa idade perigosa da puberdade, principalmente para os meninos. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso da voz na puberdade para meninos, principalmente na Europa, eles nem cantam, eles não podem cantar durante esse período, é proibido. E, por outro lado, nós temos a voz do idoso. Muita coisa acontece com a voz do idoso. As mulheres tendem a ser afetadas mais significativamente que os homens. A maior parte das pessoas, dos cantores, conseguem manter sua voz bem até mais tarde na vida, principalmente os homens. É mais fácil, mas é possível em mulheres também. Então, realmente, a gente tem que se concentrar na técnica, temos que nos concentrar na presença no palco, né? E no material que a pessoa, no repertório, material que a pessoa vai apresentar. A ansiedade da apresentação, a gente vê muito disso. A Maria Callas, ela andava no meio da rua esperando ser atropelada quando estava indo fazer uma apresentação. Gente, imagina isso. A Carol Burnett, não sei se vocês conhecem a Carol Burnett, toda vez que a Carol Burnett ia cantar, um show maravilhoso, muito engraçado, ela parecia pular no palco na verdade, tinha muita facilidade para falar, mas ela tinha horror ao palco, o pessoal tinha que empurrar ela para o palco, né? E tem muito tratamento, é importante trabalhar com pessoas com muito conhecimento, que entendam muito bem a ansiedade do profissional, né? Medicamentos, drogas, já falei sobre isso durante a apresentação. Muita gente usa beta-bloqueador para a ansiedade da apresentação, tem que tomar cuidado com isso, porque tende a deixar a apresentação mais monótona, e é difícil para quem vai dançar, né, durante a apresentação. E cuidado com a medicina alternativa, pessoal. São coisas que aumentam muito o risco de sangramento. Tem gente que usa altas doses de ginkgo biloba, por exemplo. Não é uma boa ideia fazer isso, não é? Bom, cancelar a apresentação, olha, depende da importância da apresentação, claro, né? É uma decisão que é tomada junto você e o artista, né? Eu acho que tem coisas que são automáticas, inflamação piorando, hemorragia, febre, mas o resto você negocia com o artista, baseado na importância da apresentação, a qualidade, como eles acham que eles vão estar, né? Muita coisa pode ser usada, mucolítica, hidratação, umidificação, massagem, principalmente para dançarinos, descanso, repouso. Eu recomendo que os cantores façam um resfriamento depois de cantar, né? E também remover as coisas ruins, irritantes, né? Trabalhar numa equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo, um professor. Eu não gosto de usar corticoide, não, gente. Eu acho que corticoide vai funcionar para aquele caso mais agudo, uma vez, quando você precisar que alguém vá fazer a apresentação. Mas eu vejo muita gente usando corticosteroide em tudo quanto é lugar, qualquer apresentação, faz 10 apresentações seguidas, usa corticoide nas 10. A maior parte do repouso vocal é muito relativo, geralmente a pessoa não faz muito, a gente fala para a pessoa, olha, tenta fazer repouso vocal, usa menos a voz, e geralmente a pessoa não faz repouso, exceto, né, quando tem hemorragia, aí você assusta ele. Aqui alguns procedimentos no consultório, a gente está fazendo muito agora, a gente consegue ver as coisas muito melhor hoje com endoscópio, a gente entende melhor a fisiopatologia das doenças, as técnicas microcirúrgicas hoje são muito melhores, a gente pode usar injeção, laser no consultório, no ambiente ambulatorial, a gente pode injetar preenchedor, corticosteroide, e aonde a gente injeta também é muito importante, podemos injetar mais lateralmente ou mais medialmente, né? Então, eu fiz 2 injeções hoje, uma um preenchedor e outra corticosteroide aqui superficial no cantor, e aqui nós temos
um caso relativamente simples para fazer uma injeção, corticosteroide, eu estou injetando na prega vocal de alguém que está com esse problema. E aqui está um estudo que mostra que a injeção de corticosteroide no consultório pode eliminar nódulos, por exemplo. Olha aqui, ó, laser, né? Aqui uma pessoa que tinha aqui, estou mostrando como que a gente faz no consultório. O próximo aqui vai ser mais didático, olha aqui. Aqui nós estamos vendo essas grandes lesões vasculares na prega vocal. Aqui um cantor famoso de Las Vegas, vocês devem até conhecer. Na verdade, ela tinha uma piora quando cantava. Quanto mais cantava, piorava mais. Tratamos com laser. Aqui está a aparência 2 semanas depois do tratamento a laser, lá no consultório, ó. And in 4 weeks, she was back. E aqui em 4 semanas ela voltou à apresentação. Bom, eu tenho mais 8 ou 10 slides para terminar, vai ser rápido. Isso aqui é mais ou menos a parte promocional da minha apresentação. Tem livros maravilhosos sobre como cuidar aí de cantores profissionais, autores muito bons. Eu não conheço, mas alguns são muito bons, tá? Aqui o segundo livro que já foi escrito sobre o cantor profissional, né? Melhor do que o primeiro. Fizemos um junto com Tom Murray, depois escrevi um livro com o Jones. Aí a gente trabalha numa equipe grande lá na Cleveland Clinic, uma equipe da voz, no centro da voz. Nós temos colaborações com vários grupos no país, a Yamaha Music, o Rock and Roll Hall of Fame, também o Museu de História Natural, Hard Rock Café, que são muito importantes, são relacionamentos maravilhosos. Nós temos 5 laringologistas, estamos contratando um 6º, temos um fellow em laringologia, nós temos o pessoal da fonoterapia que trabalha com a voz, temos 12 que trabalham com deglutição, e a gente coordena isso em 2 centros. O centro médico para os artistas, e que é basicamente ortopedia, trabalha com dançarinos, pessoal que trabalha com instrumento musical, e nós temos aqui, na verdade, fomos um dos primeiros centros no país, já estamos há 40 anos trabalhando com atendimento a esses profissionais cantores na Cleveland Clinic, e nós temos o Arts and Medicine Institute, que a gente usa a arte para curar pacientes doentes, tá? Aqui o nosso centro da voz, né? Olha, deixa a coisa com uma boa aparência, fica confortável para as pessoas, mostra foto dos cantores lá, né? Tem um lugar para a pessoa se sentar confortavelmente, longe dos outros pacientes da clínica, sabe? Realmente é muito importante deixar confortável, coloca revistas lá, revista de música, de ópera brasileira, enquanto estão aguardando. Como eu falei para vocês, tem um estudo de gravação completo lá na nossa clínica, a gente grava aqui, permite que as pessoas pratiquem, treinem um pouquinho antes do exame até. Fazemos streaming para vários pacientes no país, onde a gente consegue fazer piano e streaming ao mesmo tempo, piano e tocar e cantar em streaming ao mesmo tempo. Eu estou terminando, pessoal. Isso aqui eu já fui presidente da Sociedade Americana de Laringologia. Em 1887, eles tiveram um programa específico de laringite nos seus com artistas. E olha o que eles davam para as pessoas: inalação de terebentina, eucaliptol. Algumas vezes eu aconselho a pessoa a colocar a terebentina no tapete do quarto para ficar inalando esse vapor enquanto estão dormindo. Não parece bom, não, né? Para o profissional que tem que ir à apresentação naquela noite, um método que é muito bom é administrar um emético e forte, fazer a pessoa vomitar bastante. Eram coisas que eles faziam, gente. Em 1987, usavam cocaína diretamente na prega vocal, faziam um spray de cocaína na prega vocal para reduzir a vascularidade. Em 1887, mas obviamente não trazia de volta a voz, né? Esse cara aqui, ele falou: olha, eu tenho um cantor profissional, um paciente, e independente de quanto zinco ele usa, ou quanto terebentina ele vai respirar ali no tapete, se ele não fizer um descanso vocal, a rouquidão vai continuar. Em 125 anos, daqui a 125 anos, as pessoas vão olhar para mim e falar: que idiota, ele não sabe nada, imagina. Mas lembre-se, gente, é um campo que está em constante evolução. E eu vou terminar com isso aqui, de Sêneca, e essas crianças maravilhosas. E eu gosto muito desse aqui, ó, da esquerda. Olha a intensa, olha como é que é intensa a aparência do rosto dele. Então, com isso, eu termino a minha apresentação. Muito obrigado, pessoal. You're muted, Natasha. Natasha está com o microfone mudo.
obrigada por estar nos assistindo. Eu sou Natasha Braga e gostaria de agradecer à BNB e à Grow pelo convite. Professor Benninger, first of all, congratulations for Professor Benninger, primeiro de tudo, parabéns por sua apresentação maravilhosa. Eu gostaria de dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui conosco, tá? O senhor é muito objetivo e na sua apresentação o senhor mostra arte e simplicidade. É uma grande honra que o senhor tenha aceitado o nosso convite. E bem-vindo à Academia Brasileira de Laringologia e Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Gostaria de dizer muito obrigado ao senhor. O senhor realmente fez a diferença compartilhando o seu enorme conhecimento no mundo todo e por causa disso nós podemos garantir que o seu ensinamento vai continuar conosco. O professor Benninger, ele foi extremamente completo, ele começou falando detalhes de fisiologia, depois ele falou sobre a importância de treinar o ouvido, da análise perceptiva aditiva, que é muito importante para você ter uma acurácia no seu diagnóstico, usar o VHI, um índice, para ver o impacto do seu problema da voz na sua qualidade de vida, no seu trabalho, a diferença do cantor de elite para um cantor popular, né? Quando o cantor de elite usa muito mais na capacidade pulmonar, e ele aumenta menos, né? Faz menos o uso de agudo para aumentar o volume, isso é um erro muito comum no canto popular, deve ser treinado. Destacou também o desafio duplo, o que é cantar e dançar. Então, nós no Brasil temos muitos shows, né? Então, em São Paulo tem muitos shows da Broadway, em Salvador, na Bahia, nós temos muitos cantores que pulam, né, e gritam, e cantam, e dançam no trio elétrico, e isso é uma coisa muito importante. A importância do efeito dos medicamentos na voz. Então, você vê que até os anticoncepcionais são prejudiciais dos cantores de elite. E da importância da gente perguntar a respeito disso, valorizar o uso errôneo, né, e o uso inapropriado dessas medicações. Inclusive, ele citou que muitos fitoterápicos aumentam a chance de hemorragia. Então, imagine que muitas pessoas usam fitoterápicos e vão à performance sem saber que aquilo ali pode aumentar a chance de hemorragia. Falou sobre disfonia, tensão muscular, refluxo, medicamentos, enfim, ele deu um PA no geral de tudo que a gente precisaria saber, né, a respeito da laringologia e voz. Então, realmente foi uma aula extremamente completa. E agora eu gostaria de convidar o professor André Duprat, que é o professor assistente da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, para comentar e fazer alguma pergunta para o professor Benninger. Professor André, por favor. Hi, Natasha. Right, so I'd like to thank. Oi, Natasha, eu gostaria de agradecer pelo convite maravilhoso para estar aqui nessa palestra maravilhosa. É uma honra enorme estar aqui juntamente com o Mike e meus colegas brasileiros comemorando o Dia Mundial da Voz. Professor Michael Benninger, tem uma pergunta aqui para o senhor, falando sobre Covid-19. Então, a pandemia Covid afeta a vida dos cantores, eles não estão cantando mais, não estão apresentando, então são menos expostos ao abuso vocal, ou excesso de uso da voz. O senhor percebeu aí alguma alteração nas características da prega vocal? Ectasias vasculares, laringite crônica, associada à COVID, se há alterações na estrutura da prega vocal, né? Talvez também por causa do repouso vocal, agora que os cantores não estão trabalhando. O senhor percebeu isso ou não? Sim, é muito interessante. Olha, a propósito, vocês todos são muito bem-vindos aqui em Cleveland. Se quiserem vir me visitar, é ótimo, a gente adora ter visitante aqui, viu, gente? Fiquem à vontade. E para comentar o que o senhor falou, olha, essa questão do Dia da Voz começou no Brasil, né, o Dia da Voz, e agora se tornou um fenômeno internacional. E nós agradecemos todos vocês pelo trabalho maravilhoso de vocês aí no Brasil, por fazer essa uma realidade mundial para nós. Olha, eu não estou vendo os artistas mais como eu tinha. Obviamente, eles estão vindo menos. Primeiro, porque eles não estão trabalhando, né? Os concertos estão parados, nós temos uma orquestra maravilhosa, mas todo mundo só fazendo apresentação virtual. Agora, então, primeira coisa, obviamente, a gente não está tendo a apresentação desses profissionais de voz. E segundo lugar, principalmente com esses estilos mais agressivos de música, como o rap ou o rock,
né, onde é muito mais agressivo, né, esse pessoal está descansando mais. Agora, uma coisa que eu estou vendo é que estamos vendo mais abuso de substância ilícita, sabe? Ali, e ilícita também, o pessoal tá fumando mais, os cantores que fumam estão fumando mais, estão bebendo mais álcool, então nós estamos vendo diferentes tipos de problemas acontecendo agora. Não muito pólipo, abuso vocal, mas mais a laringite crônica, aquela irritativa, sabe? E eu acho que vai demorar um pouco até a gente voltar a essa homeostase, enquanto os artistas perceberam, eu tenho que voltar ao meu estilo de vida antigo, sabe? E eu realmente preciso começar a praticar e treinar novamente para eu voltar a me apresentar. Mas, para mim, muitos dos meus pacientes são internacionais e eles não estão vindo mais para a clínica, né? Eu não estou tendo nenhum cantor internacional mais, né? Mesmo algumas das pessoas que sempre nos procuravam ir do país inteiro, não estão vindo mais. Principalmente os cantores que nós estamos tendo agora, são alunos de graduação, sabe, de pós-graduação, o pessoal que tem uma bandinha ali na escola. Então, essa foi uma grande mudança para nós. Eu acho que isso vai mudar um pouco. Eu espero que as pessoas não passem de não fazer nada para começar a fazer muito de repente, sabe? E arriscar, se lesionar, né? As pessoas estão paradas, de repente começar a cantar demais. Nessa situação, a gente acredita que diferentes vozes, diferentes estilos, como cantor de rock, tem diferentes tipos de lesões nas pregas vocais. As pregas vocais, elas são lesionadas de forma diferente, dependendo do estilo vocal, ou é tudo a mesma coisa? O que o senhor acha? Olha, eu raramente vejo um pólipo, ou hemorragia, ou mesmo um cisto nos cantores clássicos. Eu vejo mais acontecendo aí nódulos, irritação crônica, sabe? Agora, nos cantores muito agressivos, e eu sei que isso é verdade no Brasil também, a gente vê mais cistos, né? Então, os cistos são muito mais comuns, né? Cantores de música sertaneja, né? Pela forma com a qual eles têm que produzir ali a voz, eles causam microtraumas com a invaginação epitelial. E no tipo de rock, pop, principalmente rock ou rap, né? Hoje a gente vê mais lesões hemorrágicas, sabe? Onde aquela força de forma aguda a prega vocal, aí acabam desenvolvendo um pseudocisto. Eu acho que realmente há aí diferença de tipo de lesão que a gente vê baseado no diferente estilo musical. A Andréia e eu fizemos um trabalho avaliando diferentes lesões, né? E, na verdade, a gente viu que a gente não vê muito cisto. Quando ela estava vendo esses cistos todos, eu falei, né? Eu falei, não é possível, a gente não tem isso aqui. Quando eu vi, na verdade, era assim, e tinha a ver com o estilo de falar e de cantar da pessoa que desenvolveu isso. Tem muito sulco também né, no trabalho de vocês, muitos casos de sulco. Eu fiquei chocado, porque eu não acreditei quando ela me falou isso, eu não acreditei, não, sabe? Tá bom, muito obrigado por sua resposta. Eu teria muito mais perguntas, mas olha, eu vou dar uma olhada nisso aí a propósito. Eu já tinha pensado sobre isso, sabe? O que seria divertido fazer, interessante, é fazer uma análise retrospectiva de todos os cantores que nós já operamos aqui e ver o tipo de lesão, porque aí se a gente operou, a gente sabe exatamente qual é o tipo da lesão, já não está especulando. E ver o tipo da lesão e ver o estilo de música que a pessoa cantava, né? Isso vai ser interessante fazer isso. Um trabalho interessante. Eu acho que essa questão do sulco podia ser talvez só um edema. Às vezes você tem a sensação que é um sulco, mas é, na verdade, um edema, que pode ser um pseudosulco. E você não sabe até você operar, né? Até você entrar ali, você não tem certeza, né? Tá bom, muito obrigado, professor, por suas respostas. Eu estava muito interessado em ouvir, algumas vezes a gente acha que o cantor de música clássica tem muito tempo para lidar para fazer aquecimento, mas algumas vezes não, algumas vezes eles não fazem isso, eles desistem. Ah, também, e aí mudam para ser cantores populares. Aqui em Salvador, por exemplo, eles têm muitas lesões porque eles, eles cantam e dançam ao mesmo tempo, eles têm pólipos, têm sulcos, e
E a voz deles não é muito ruim para ouvir, porque eles interagem muito com as pessoas, eles conseguem disfarçar isso melhor do que os cantores clássicos, sabe? Então, realmente, é até muito comum aqui essas diferentes lesões, mas são cantores aí de música, né? A maior parte deles é cantor desse tipo de música, então eu não acho que o senhor tem experiente com esses cantores de música clássica, passando a cantar esse tipo de música aqui. E uma coisa com relação ao cantor de música clássica é que eles descansam. Eles fazem uma apresentação aí na sexta e sábado à noite, e aí não cantam o resto da semana, aí ensaiam, praticam, treinam de forma agressiva, mas a apresentação deles é tranquila. Eu tive um cantor de rock famoso que era baterista também, e o que nós fizemos para ele poder chegar ao palco é para que ele parasse de bater, de tocar bateria. Então, ele trouxe um outro baterista para a banda e ele ia ficar só com a música, sabe? Só com o vocal. Então é importante você começar a negociar com ele, né? A pessoa às vezes tem que cantar e usar a bateria ao mesmo tempo é difícil. Então, muitos desses casos, desses desempenhos aí muito repetíveis, você tem que negociar com o artista mesmo, falar para ele, olha, você tem que sentar e descobrir como é que você vai fazer com que eles possam trabalhar de forma melhor, mais inteligente, menos lesiva. Estão perguntando como é que a gente pode dizer sussurro em inglês, whisper. Eles estão perguntando aqui como é um termo que a gente usa em português, que é sussurro, é whisper, não é? Whisper. Na verdade, até escrevemos um trabalho sobre sussurro, sabe? E o que acontece com a configuração das pregas vocais quando a pessoa sussurra, e mais ou menos 80% das pessoas, a prega vocal fica muito próxima da outra e cria um som fricativo. Isso geralmente não é uma coisa boa quando você tem uma lesão. Mas 20% das pessoas sussurram com as pregas vocais bem distantes, sabe? Aí não tem problema. Então, antes de você achar que a pessoa deve sussurrar na fase de recuperação, vale a pena fazer um exame flexível das pregas vocais, um exame endoscópico flexível, para ver se as pregas vocais estão tocando quando sussurram, sabe? They asked if it could lead to dysphonia. Pode levar até disfonia, sim, em algumas pessoas pode sim, tá? Do you have any question, Andrea? Mais alguma pergunta, Andrea? Sim. Se a gente tiver tempo, eu gostaria de perguntar sobre refluxo. É importante tratar alguns pacientes com medicação por muito tempo. E quando você tem que tratar com medicação por muito tempo o refluxo, é problemático para o paciente? Olha, é interessante, eu sempre achei que agentes procinéticos era a melhor forma de tratar refluxo. A maior parte deles saiu do mercado, né, os procinéticos, mas eu fiquei um pouco mais conservador no tratamento do refluxo. Eu trato de forma agressiva com inibidor de bomba de próton e bloqueador H2, mas eu uso muito dieta menos ácida, controle de peso, o momento de comer menos, mais vezes ao dia, a porção corporal, esse tipo de coisa, sabe? Cada vez mais é um tratamento mais de estilo de vida, parcialmente porque nós estamos começando a ver algumas das complicações a longo tempo de usar inibidor de bomba de próton. Agora, tem evidência que isso predispõe a pessoa a infarto, acabou de ser publicado na Sociedade Americana. Então, realmente, tem essa preocupação constante de que supressão a longo prazo de ácido não é uma coisa boa para as pessoas, e também uso probiótico, porque eu acho que a supressão ácida de longo prazo altera muito a flora intestinal do intestino mais inferior, então eu aconselho usar probiótico quando usa. Obviamente varia de pessoa para pessoa, mas mudança de estilo de vida eu acho muito mais importante do que medicação, sabe, para tratar refluxo. Muito obrigado. Gostaria de saber se o professor André tem mais perguntas. Sim, eu tenho mais uma aqui. É uma questão interessante essa que o senhor falou, do uso de corticosteroide no Brasil. É muito comum automedicação com corticosteroide, porque é fácil comprar aqui. Então, o cantor chega lá na farmácia, compra e já usa corticosteroide com muita frequência. Então, é importante isso que o senhor falou, tomar cuidado com esse tipo de medicação, né?
Eu gostaria de saber se o senhor tem algum critério específico para usar corticosteroide. Tem uma emergência, a pessoa tem que cantar hoje, usa, ou está com hematoma, o que o senhor acha? Olha, eu acho que é tudo a mesma coisa, sabe? Eu acho que a gente se baseia em diferentes fatores, a gravidade da inflamação, né? A qualidade da voz, a importância daquela apresentação que a pessoa vai ter. Olha, se é uma grande apresentação que você tem que fazer hoje para poder entrar na escola de música de Juilliard, de Nova York, todo mundo quer ir, você tem que garantir que você faça o seu melhor, né? Agora, se você é um aluno do ensino médio que vai cantar numa bandinha de rock no final de semana, obviamente você não tem que se preocupar com o corticosteroide. Eu acho que o corticosteroide é uma coisa que com certeza é sobreutilizado, sabe? Tem risco da sua associação, mas é a única coisa que a gente pode fazer em alguns casos para que a pessoa consiga cantar. Olha, eu tenho 10 horas, eu tenho um dia, estou com inflamação, eu preciso cantar, né? E realmente a pessoa precisa fazer aquela apresentação. Então, eu uso corticosteroide de forma bem pensado, né? Então, às vezes a pessoa usa o intramuscular 1 hora antes de cantar. E vocês acham que o fonoterapeuta pode ajudar nessa situação? Falta 10 horas para a apresentação, o fonoterapeuta pode ajudar? Olha, como eu falei, é uma abordagem sempre multidisciplinar. E é muito importante que você tenha aí fonoterapeutas com conhecimento de canto, mas há coisas que eles conseguem fazer, coisas que não conseguem. Eu acho que o papel do fonoterapeuta, algumas vezes eu trabalho com eles, para eles até me ajudarem a trabalhar, sabe? Eu vou lá e discuto o caso com eles. O que vocês acham? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, eu acho muito importante, o papel deles é muito importante quando você tem um tempo maior entre as apresentações. Você tem 2 semanas. Aí o fonoterapeuta realmente consegue trabalhar com técnica vocal, com mudança do ambiente, família e várias coisas juntos. Ou se a pessoa tem, por exemplo, uma lesão crônica, como um pequeno cisto, um pseudocisto, um nódulo, onde claramente tem a ver com como a pessoa usa a sua voz, aí o fonoterapeuta vai ajudar muito ainda. Então, olha, nós somos uma equipe, eu acho que o papel de nenhum é mais importante que o do outro, mas o momento no qual nós agimos é diferente, tá? Isso é importante. Aqui durante o carnaval, esses cantores às vezes cantam por 4, 5, 6, 7 horas seguidas, sabe? Então é muito importante ter alguém, né, para fazer exercício vocal, né? Também a questão de respeitar os intervalos de repouso vocal e depois volta, canta o teu backing vocal para ajudar também é muito importante e isso eu acho que ajuda muito, sabe? Aí, eu gostaria de fazer talvez uma última pergunta, que eu até não sei se é muito simples para responder, mas é uma coisa que eu sempre tenho dúvida. Como o senhor decide para cancelar a apresentação de um cantor? O que o senhor leva em consideração para falar que o cantor tem que cancelar aquela apresentação naquela noite? Perdão, eu perdi a pergunta, você pode repetir? Quando o senhor cancela a apresentação de um cantor? Olha, isso é uma daquelas coisas, olha, na verdade eu concordo com você plenamente que o fonoterapeuta e o professor de canto são importantíssimos, sabe? Talvez as pessoas que mais vão trabalhar com essas pessoas, não apenas ser guias, mas a própria consciência da pessoa, sabe? E falar para eles, olha, é isso aqui que você tem que fazer, cuidado. Olha, eu não cancelo muito a apresentação não, sabe? Porque normalmente a gente não tem que fazer isso, sabe? Eu acho que com uma combinação, muito depende do momento, do tempo, mas com uma combinação de repouso vocal, técnica vocal adequada, abordando aí material, o repertório, talvez corticosteroide de curto prazo, antibióticos, se for necessário, mas a maior parte das vezes a gente consegue levar a pessoa à apresentação, e a indicação absoluta para mim para cancelar é alguém que está com uma virose muito forte, sabe, a pessoa está com febre, está tossindo muito, está com muita congestão, a voz está muito ruim. Essas pessoas, obviamente, a gente não precisa, a gente não vai usar corticosteroide. Outros seriam um paciente com uma hemorragia, né? Eu estou vendo ali, aí eu
pensaria em cancelar. E outras dos fatores vão ser baseados numa conversa entre nós, o fonoterapeuta, o professor da avó, o professor de canto, o agente da pessoa, o representante, né? E todo mundo junto vai tomar uma decisão. Olha, mas é muito, muito raro eu cancelar uma apresentação. Olha, teve um que eu cancelei, que foi o contrato da apresentação de $9 milhões, e eu cancelei essa apresentação. Olha, eu demorei 6 semanas preenchendo o formulário, o relatório, não ganhei nada por isso, tá? Então, mas na maior parte das vezes a pessoa quer subir no palco e a gente tem que ajudar, tá? Olha, realmente nós sabemos que todo mundo tem temos muitas perguntas, infelizmente não temos tempo para responder tudo, pedimos desculpa. Então, novamente, agradecemos ao professor Michael Benninger por nos ensinar tanto sobre a otorrinolaringologia, sobre a laringologia, principalmente cuidado com a voz. Agradecemos muito à Sociedade Brasileira, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, por todo o suporte à nossa campanha nacional da voz, professor André Duprá, professora Andréia, que nos ajudaram com os slides, todo mundo que trabalhou aí, que está no YouTube, o Renato, a Adriana, Rui Mamura, né, o nosso presidente, muito obrigada a todos, e eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa para dizer, André e Andréia, antes da gente encerrar, e eu gostaria de agradecê-los todos por essa apresentação. Muito obrigado, professor Benninger, realmente o senhor foi fantástico, e toda vez que nós temos muito orgulho do senhor estar sempre em contato com o Brasil, com os brasileiros, e sempre aceitando o nosso convite. Muito obrigado por isso, tá? Olha, se alguma vez eu for mudar para algum lugar no mundo, vai ser para o Brasil, viu, gente? Aqui, ótimo. Salvador, vem para a Bahia, tá? Parabéns, professor Benninger, muito obrigado. Olha, foi um privilégio enorme, pessoal, um prazer, feliz Dia Mundial da Voz, e vamos manter esse pessoal saudável cantando aí para nós, viu, gente? Tá bom, muito obrigado. Nós gostaríamos, então, agora de fazer um agradecimento à pessoa que fez muito por nós. Gostaríamos de... Vamos fazer uma homenagem agora. Renato, are you listening to us? Renato, você está nos ouvindo? Okay. Ah, sim. Aqui. Então, as pessoas que têm nos ajudado também a fazer a tradução, nós sabemos que não é fácil, é muito difícil fazer essa tradução simultânea, principalmente quando a gente usa tantos artefatos técnicos, palavras técnicas da área, e eu tenho certeza que a tradução foi muito boa. Muito obrigado aí a todo mundo, a equipe da tradução que trabalhou conosco e tal, que fizeram esse grande esforço para traduzir tudo por nós. Muito obrigado a todos. Então, pessoal, muito obrigado, Dr. Benninger, e boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye.